called in the Bible Antichrist because it was against the original doctrine of Christ and the apostles. Agora observe, primeiro, Nicolaíta. O Nicolaíta foi chamado na Bíblia anticristo, porque era contra a doutrina original de Cristo e dos apóstolos. I don't want to call this man's name. He's a great man. But I was at his meeting here a few years ago, and he knew I was there because I shook his hand. Eu não quero mencionar o nome de certo homem. É um grande homem, mas estive em sua reunião aqui há alguns anos. E ele sabia que eu estava lá, porque lhe apertei a mão. And he said, oh, you know, we have such a day that they call Pentecostals. And he said, they rely upon the book of Acts. And he said, you see, the Acts was only scaffold work for the church. E ele disse, vocês sabem, temos tal coisa hoje que eles chamam pentecostais. E disse, eles se apoiam no livro de Atos. E disse, vejam, Atos foi apenas um andaime para a igreja. Would you imagine a man that studied the Bible, a gallant old man, and study the Bible the way that fellow has, and then would make a remark like that? It even doesn't sound like the Holy Spirit is where it's got not to be nowhere. Dá para imaginar um homem que estudou a Bíblia, um corajoso ancião, e que tem estudado a Bíblia como esse indivíduo estudou, e depois fazer um comentário assim? Pareceu como se não... Isto nem parece o Espírito Santo. Bem, não há como ser, em parte alguma. Because anybody with common understanding would know that the Acts of the Apostles was not Acts of the Apostles, it was the Acts of the Holy Spirit in the Apostles. Porque qualquer um com entendimento comum saberia que os Atos dos Apóstolos não foram Atos dos Apóstolos, foram os Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Don't you know how we patterned out of the church ages of them beasts sitting there watching that? Matthew, Mark, Luke, and John standing there watching that? Não sabem como seguimos o modelo disso nas eras da igreja? Aqueles animais que se encontravam lá, vigiando aquela arca lá. Mateus, Marcos, Lucas e João, lá de pé, vigiando isso. And in there's what happened as a result of the writing of Matthew, Mark, Luke, and John. Amen. E lá está o que aconteceu como o resultado dos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. That's what the tree put its first branch, and that's what happened. And if that tree ever puts forth another branch, they'll write another book of Acts behind it. Of course, you see, the same life's got to be in the same name. Foi isso que a árvore produziu, seu primeiro ramo, e foi isso que aconteceu. E se essa árvore algum dia produzir outro ramo, escrever-se-á outro livro de Atos após si. Porque, veja, a mesma vida tem de estar na mesma coisa. So now today when we look over our denominational churches, Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ, so-called, and Pentecostals and things, where do we find that? You don't find it. Assim, agora hoje, quando examinamos nossas igrejas denominacionais, metodista, batista, presbiteriana, luterana, Igreja de Cristo, assim chamada, e pentecostais e demais, onde encontramos isso? Não se encontra. I will admit that the Pentecostals has the closest thing to it there is because they're up here in the Laodicean church age. Vou admitir que os pentecostais têm o que é mais próximo disto que há, porque estão aqui em cima na era da Igreja de Laodiceia. They had truth and rejected it. They got lukewarm with it and God spewed them from his mouth. Exactly according to the scriptures. You can't make them scriptures lie. They're going to be truthful always. Eles tiveram a verdade e a rejeitaram, ficaram mornos com ela e Deus os vomitou da sua boca. Isso é exatamente conforme as Escrituras. Não se pode fazer essas Escrituras mentirem, está vendo? Elas serão verdadeiras, sempre. Don't try to line your thought up to the Scriptures up to your thought. Não tente, a única coisa, não tente alinhar seu pensamento com as Escrituras com o seu pensamento. But relying yourself up with the Scriptures. Then you're running with God. No matter how much you have to cut away or lay aside, line up with that. Mas
Alinhe-se com as Escrituras, ou seja, então você estará movendo-se com Deus. Não importa o quanto se tenha de cortar ou pôr de lado, alinhe-se com isso, está vendo? Look what it did the first time it fell. Well, if God acted like that the first time, He's got to act like that the second time. He's got to act like that every time, or He acted wrong the first time. Veja o que ele fez a primeira vez que desceu. Bem, se Deus agiu assim a primeira vez, Ele tem de agir assim a segunda vez. Tem de agir assim todas as vezes, ou Ele agiu errado a primeira vez. See, we as mortals, we can make mistakes. God can't. God's first decision is perfect. And the way He chose to do things, there can't be no other better way. He can't improve on it because it's perfect to begin with. Veja, como mortais, nós podemos cometer erros. Deus não pode. A primeira decisão de Deus é perfeita. E a maneira que Ele escolheu fazer as coisas, não pode haver nenhuma outra maneira melhor. Aleluia. Ele não pode melhorá-la, porque, para começar, é perfeita. If it isn't, then He isn't infinite. And if He's infinite, then He's omniscient. And if He's omniscient, He's omnipotent. Amen. He's got to be that to be God. Se não é, então Ele não é infinito. E se Ele é infinito, então é onisciente. E se Ele é onisciente, é onipotente. Amém. Ele tem de ser para ser Deus. See, so you can't say He learned more. He did learn more. He's a very fountain of all wisdom. Está vendo? Assim você não pode dizer agora, ele aprendeu mais. Ele não aprendeu mais. Ele é a própria fonte de toda a sabedoria. Está vendo? Aleluia. Our wisdom here come from Satan. We inherited it from Eden, where we swapped off faith for wisdom. Eve did it. Nossa sabedoria aqui vem de Satanás. Nós a herdamos do Éden, onde trocamos fé por sabedoria. Eva trocou. Now, he was first called Antichrist. The second stage, he was called the false prophet, because that spirit among the people become incarnate. Agora, ele primeiro foi chamado anticristo. No segundo estágio, foi chamado o falso profeta, porque aquele espírito entre o povo encarnou-se. You remember the white horse rider now had no crown when he started. But then he was given a crown. Why? He was a Nicolaitanian spirit to begin with. And then he became incarnate in a man, and then he was crowned and received the throne and was crowned. Você se lembra agora que o cavaleiro do cavalo branco não tinha coroa quando começou, mas então a ele recebeu uma coroa, porque ele, para começar, era o espírito nicolaíta. E então ele se encarnou num homem. E então ele foi coroado. E recebeu um trono e foi coroado. And then he served that for a long time, as we'll see as the seals break. And then we find out, after that long time, Satan was kicked out of heaven. And he come down, according to the Scriptures, and enthroned himself. E então ele serviu aí por muito tempo, como veremos, enquanto os selos se abrirem. E então verificamos, depois daquele longo tempo, Satanás foi expulso do céu e ele desceu conforme as Escrituras e se entronizou. This thing, enthroned himself in that man and become a beast. And he had power, supreme power, like that. He done all the miracles and everything the killings and bloody fights and everything that Rome could produce. Somente pense, entronizou-se naquele homem e tornou-se uma besta. E tinha poder supremo, como ele fez. Todos os milagres e tudo mais ou as matanças e lutas sangrentas e tudo o que Roma podia produzir. All right. He killed by cruel Roman punishment. Just, how we could break in some scriptures here. Remember, Jesus Christ died under the punishment of Rome. Capital punishment. Muito bem. Ele matou por meio de cruel punição romana. Simplesmente
Como poderíamos entrar em algumas escrituras aqui? Lembre-se, Jesus Cristo morreu sob a punição de Roma, pena de morte. The message I've got in my heart to preach up at this next meeting on Good Friday afternoon means four things. See, there they crucified him. A mensagem que tenho no coração para pregar aqui nesta próxima reunião, na tarde de Sexta-feira Santa, aborda quatro coisas. Veja, ali eles o crucificam. There, the holiest religious place in the world was Jerusalem. They, the most holy supposed to be people in the world, the Jews. Ali, o lugar mais santo e mais religioso do mundo, era Jerusalém. Eles, o povo mais santo que se supunha ser do mundo, os judeus. There they crucified the most cruel punishment that Rome could produce. Crucified him. What? The greatest person ever lived. There they crucified him. My. God help me to swing into that bunch of businessmen so they can see where they're standing. Lord. Ali, eles crucificam a punição mais cruel que Roma podia produzir. Crucificaram quem? A maior pessoa que já viveu. Ali, eles o crucificaram. Oh, que coisa! Deus me ajude a fazer isso, penetrar naquele grupo de homens de negócios até poderem ver onde se encontram. Muito bem. Now, not to be different, not to be nasty, but to shake that to them brothers can see that the dignitaries and holy fathers and things are writing up in this businessman's journal is nonsense. Amen. Christians are not supposed to call any man father. Praise God. Agora, não para ser diferente, não para ser desagradável, mas para balançar isso até aqueles irmãos poderem ver que seus dignitários e santos pais e coisas que estão redigindo nesse jornal dos homens de negócios são bobagem. Cristãos não devem chamar nenhum homem pai. They start that. I've tried to help them in everything I can. You see, where this take goes, so I'm finished. I certainly won't have anything else to do with it. All right. Eles começaram com isso. Tenho tentado ajudá-los em tudo que posso. Veja, agora, aonde esta fita vai? Assim, para mim, acabou. Certamente não terei mais nada a ver com isso. Muito bem. First, remember Christ. First as Nicolaitan. And what did the Nicolaitan age ask for? It asked to get away from them, a bunch of people that shouts and claps their hands and looks like disgracefully, like they did on Pentecost, act like drunk men staggering in the spirit, and they said they won't know that stuff. They said they were drunk. Primeiro, lembre-se de Cristo. Primeiro, como Nicolaíta. E o que a era Nicolaíta pedia? Pedia para se afastar daquele bando de pessoas que gritava e batia palmas e tinha uma aparência vergonhosa, como fizeram no Pentecostes, agindo como bêbados, cambaleando no espírito e coisas tais. Eles não queriam nada daquela coisa. Diziam que estavam embriagados. And when the celebrity, listen, don't miss this, it may sound crazy to you, but it's the truth. When the dignitaries begin to come in, they couldn't stoop to that. What makes God big is because He's big enough to stoop down. E quando os célebres, escute, não falhe em ver isto, pode